Olá, o meu nome é Cátia Pontes, sou nutricionista e docente na licenciatura em Dietética e Nutrição e hoje venho falar-vos um pouco sobre alimentação saudável. Vamos falar então sobre 4 tópicos essenciais. O primeiro será sobre o conceito de alimentação saudável, o segundo será a roda dos alimentos mediterrânica, depois passaremos para os 10 princípios da alimentação mediterrânica e, por fim, falar um pouco sobre a leitura de rótulos alimentares. O conceito de alimentação saudável é muito amplo e muitas vezes, se perguntarmos a alguém o que é uma alimentação saudável, a resposta passa muito por consumir cozidos e grelhados ou consumir muitas frutas, muitos legumes. E nós sabemos que a alimentação saudável também é um pouco isso, mas não é só. A alimentação saudável passa basicamente por 3 conceitos principais, ou seja, é uma alimentação completa, portanto tem que ter um bocadinho de tudo. É uma alimentação variada, portanto quer dizer que devemos variar dentro de cada grupo de alimentos, portanto não comer sempre a mesma fruta, não comer sempre o mesmo tipo de carne ou o mesmo tipo de peixe, e ser também equilibrada, portanto equilibrarmos as proporções dos diferentes grupos da roda dos alimentos, que é aquilo que vamos ver já a seguir. Uma alimentação saudável deve então proporcionar uma energia adequada e um bem-estar físico e mental também ao longo do dia. Para além disso, uma alimentação saudável está sempre associada à prevenção de doenças crónicas, como é o caso da obesidade, da diabetes, da hipertensão arterial, que estão intimamente associadas àquilo que comemos. Passo então a apresentar-vos a Roda dos Alimentos Mediterrânica. A Roda dos Alimentos, como vocês veem aqui, é o nosso guia alimentar em Portugal, e Portugal adotou este guia alimentar para nos dar a ideia de como é que deve ser constituído o nosso prato, também ao longo das várias refeições, e conseguimos aqui perceber aquelas 3 regras básicas da alimentação saudável. Portanto, temos de ter uma alimentação completa, quer dizer que devemos comer alimentos de todos os grupos, devemos ter uma alimentação variada, portanto, dentro de cada grupo devemos ir variando os alimentos que consumimos e devemos ter uma alimentação equilibrada. Equilibrada para consumirmos alimentos de acordo com as proporções que esta roda nos diz. Ou seja, aqui o maior grupo desta roda é o grupo dos cereais e dos tubérculos, portanto, que é aquele em que se insere o pão, as massas, o arroz, as batatas, os cereais mais industrializados, mas aqueles que têm pouco açúcar, como é o caso dos cornflakes que aparece na imagem, e por isso esta deve ser a base da nossa alimentação. Portanto, estes alimentos devem entrar na nossa alimentação várias refeições por dia. Logo a seguir a esse grupo, temos o grupo dos hortícolas, que também tem uma fatia muito grande aqui na roda e, portanto, também devemos consumir em grande quantidade ao longo do nosso dia. Que aqui entra, por exemplo, o feijão verde, o pimento, os brócolos, o tomate, a cenoura, a cebola, o alho. E depois temos o grupo da fruta, que também é bastante grande e que nos diz que devemos consumir 3 a 5 porções de fruta por dia. E aqui são frutas também muito variadas e é importante nós irmos variando. E depois temos o grupo dos laticínios. E aqui insere-se o leite, o queijo e os iogurtes. Depois temos o grupo das carnes e dos peixes e dos ovos, que devemos consumir sensivelmente 145 gramas de carne ou de peixe por dia. E depois temos o grupo das leguminosas, que também devemos consumir diariamente alimentos deste grupo. Nas leguminosas temos todo o tipo de feijão. Por exemplo, feijão seco, o grão, as lentilhas, a soja, inserem-se aqui neste grupo, que são as proteínas vegetais. E por fim, temos o grupo das gorduras, em que se insere as natas, as manteigas, as margarinas e o azeite. Nesta roda de alimentação mediterrânica, nós vamos dar aqui muito destaque, e dá-se muito destaque ao azeite, que é um dos princípios, ou um dos principais alimentos da dieta mediterrânica. E, portanto, para vocês verem, uma alimentação saudável deve ter alimentos de todos estes grupos e de acordo aqui com esta proporção de cada grupo da roda. Não esquecer que dentro da roda está a água, portanto, é um elemento essencial em toda a nossa alimentação, deve fazer parte da nossa alimentação diária e também está no centro da roda para nos lembrar que todos os alimentos contêm água. E será que a dieta mediterrânica é uma dieta assim tão saudável? Fala-se muito das dietas mais saudáveis do mundo e há um ranking internacional que é feito por
um site norte-americano em que pedem a especialistas para indicar qual é que é a dieta mais saudável, de acordo com a capacidade de seguir a dieta, de acordo com a prevenção de doenças e uma série de itens que eles avaliam, que é avaliado por especialistas. E a dieta mediterrânica já desde 2018 que está sempre no topo deste ranking, que é considerada sempre uma das melhores do mundo, ou a melhor do mundo em vários anos. E é a melhor do mundo por todos estes aspectos, porque engloba alimentos que fazem parte deste padrão de alimentação saudável e que está associada à prevenção de doenças crónicas e porque também é uma dieta fácil de seguir. A dieta mediterrânica não é só os alimentos que estão nesta roda dos alimentos que eu vos mostrei, é mais do que isso. A dieta mediterrânica passa também por todas as competências, todos os conhecimentos e todas as práticas e as tradições que estão relacionadas com a alimentação e que estão relacionadas desde a prática da agricultura, da colheita, da pesca, até às práticas de conservação, da transformação e da preparação dos alimentos e, em particular, então, do seu consumo. Portanto, é uma dieta que é seguida já há milhares de anos pelos povos mediterrâneos e que percebe-se que está normalmente associada a uma menor prevalência de doenças cardiovasculares, ou de diabetes, ou de cancro, e daí ser considerada sempre uma dieta muito saudável. Para conhecerem melhor, então, o que é que faz desta alimentação mediterrânica a melhor dieta do mundo, vou passar-vos a apresentar os 10 princípios da alimentação mediterrânica. Um dos primeiros princípios da alimentação mediterrânica é a sua culinária, que esta culinária deve ser simples e, portanto, deve ter na sua base sempre preparados que protegem os nutrientes. Muitas vezes, quando pensamos em alimentação saudável, achamos que os tipos de cozinhados ou de culinária mais adequada à alimentação saudável são os cozidos e os grelhados. É um mito muito comum. Na verdade, a alimentação mediterrânica privilegia sempre outro tipo de confecções em que protege os nutrientes, que é, por exemplo, as sopas, os ensopados, as caldeiradas. Portanto, são aqueles pratos em que nós colocamos tudo ao mesmo tempo, portanto não deixamos a refogar o azeite com a cebola, com o alho, colocamos sempre ao mesmo tempo também alguns alimentos, os hortícolas, por exemplo, como o tomate, que têm mais água e que vão deixar com que os alimentos não fritem e por isso que absorvam depois também todas as suas vitaminas e os minerais e que não prejudiquem esta absorção de nutrientes. Portanto, as sopas, os ensopados, são sempre alimentos, são sempre confecções, aliás, que potenciam a preservação dos nutrientes e que por isso são considerados muito saudáveis. O segundo princípio desta alimentação mediterrânica é o elevado consumo de produtos vegetais em detrimento do consumo de alimentos de origem animal. Portanto, aqui a grande proporção da alimentação das pessoas que seguem este tipo de dieta é à base de produtos de origem vegetal, como por exemplo os hortícolas, as frutas, o pão, mas um pão de qualidade, ou seja, não é um pão industrializado, é um pão com farinhas que sejam pouco refinadas, que sejam mais integrais. Os cereais também pouco refinados, cereais integrais. As leguminosas secas, como são o feijão, o grão, as lentilhas. As leguminosas frescas, como as ervilhas. E depois os frutos secos e oleaginosos. São aqueles frutos como as nozes, as amêndoas, o pinhão, o caju, que são frutos que têm uma gordura muito boa, que faz bem ao cérebro, que ajuda-nos a pensar com mais qualidade, que nos ajuda a capacitar também a memória e a capacidade de concentração e que por isso são muito importantes nesta dieta. Outro dos aspectos que é considerado primordial na alimentação mediterrânica é consumirmos produtos vegetais que sejam produzidos localmente, que sejam frescos e da época. Ou seja, em vez de irmos ao supermercado e comprarmos alimentos que tenham muita embalagem, que tenham um grande prazo de validade, devemos optar por ir a mercados mais tradicionais, em que sabemos que quem está a vender nos mercados são produtores locais, que trazem os alimentos perto de onde nós estamos a consumir, portanto o impacto ambiental também é menor e relativamente à sua qualidade nutricional também vai ser maior, porque são alimentos que estão a crescer na época em que eles têm que crescer, por isso vão ter mais nutrientes, mais vitaminas e mais minerais. E por isto este consumo local é muito privilegiado na alimentação mediterrânica por todas estas razões.
Temos depois o consumo de azeite como principal fonte de gordura. É um dos pilares da alimentação mediterrânica, é o azeite. O azeite tem muitos minerais, tem muitas vitaminas, tem ácidos gordos monoinsaturados que também são saudáveis, portanto, quando temos o colesterol alto, não devemos consumir, por exemplo, gordura saturada, que vem da carne de porco, da carne de vaca, mas devemos consumir outro tipo de gorduras que nos vai ajudar a baixar o colesterol total. E algumas destas gorduras são, por exemplo, o azeite, que ajuda a aumentar o colesterol bom e a diminuir o colesterol mau. E por isso o consumo de azeite deve ser privilegiado em detrimento de outras gorduras. Não devemos abusar do azeite, porque uma gordura é sempre uma gordura. Outro dos aspectos importantes é o consumo moderado de lacticínios. Os lacticínios são importantes para a saúde, têm cálcio, têm vitamina D, são muito completos, têm uma matriz na sua componente alimentar que facilita também a absorção do cálcio e da vitamina D, e por isso é muito mais importante nós consumirmos lacticínios do que outras bebidas que sejam semelhantes e que estejam enriquecidas em nutrientes para ficarem próximas dos lacticínios. Os lacticínios têm esta possibilidade de nos dar também proteína animal, mas de elevada qualidade e de baixo custo. Acaba por ser um alimento que é relativamente barato. Portanto, podemos apostar e devemos apostar no consumo moderado, seja de leites, de preferência magros ou meio gordos, obviamente, iogurtes, mas também saber escolher os iogurtes para não terem adição de açúcar ou de outros componentes que não sejam adequados para a saúde, e queijos também que sejam magros. Outro aspecto importante é a utilização de ervas aromáticas para temperar e diminuir o sal no tempero dos alimentos. Se nós temperarmos os alimentos com mais ervas aromáticas, como por exemplo o tomilho, o cebolinho, os coentros, a salsa, que são às vezes ervas aromáticas que até são fáceis de nós termos em casa, num pequeno vaso, e de conseguirmos manter, nós vamos conseguir dar mais sabor aos alimentos sem ser preciso estar a adicionar mais sal. E aqueles alimentos que às vezes parece que não têm tanto sabor, como por exemplo as carnes de aves, como o frango e o peru, se nós soubermos temperar e com algum tempo, nós vamos conseguir dar um sabor mais apelativo e por isso vamos consumi-los com mais satisfação. O sétimo princípio da alimentação mediterrânica é o consumo frequente de pescado e um consumo baixo de carnes vermelhas. Portanto, a ideia é sempre privilegiar o peixe e diminuir o consumo de carne, principalmente a carne vermelha. E a carne vermelha é a carne de vaca e a carne de porco, basicamente. Estas carnes são sempre mais ricas em gordura saturada e a gordura saturada é que está sempre associada às doenças cardiovasculares, ao colesterol alto, acidentes vasculares cerebrais, infartos, todas estas doenças que são cada vez mais prevalentes na sociedade e que estão muito associadas ao consumo de gordura. Portanto, o pescado, tentar variar também ao máximo. O pescado mais gordo sabemos que também é mais rico em toxinas e por isso também não devemos abusar desse peixe, como é por exemplo o salmão, ou a tintureira, que são peixes grandes e que absorvem também muito metilmercúrio. Por isso devemos apostar no consumo mais frequente de peixes magros ou peixes meio gordos, como é, por exemplo, o bacalhau, a pescada, a dourada, e que são assim mais livres de toxinas. Outro ponto importante da alimentação mediterrânica, que tem dado agora alguma polémica, é o consumo baixo a moderado de vinho e apenas nas refeições principais. Portanto, sabemos que o vinho é um dos elementos também de destaque na alimentação mediterrânica, porque o vinho é uma bebida alcoólica e por ser uma bebida alcoólica tem todos os malefícios associados ao álcool, mas apesar disso tem alguns benefícios que a longo prazo e em pequena quantidade podem ter algum benefício na prevenção de doenças cardiovasculares, porque a uva tem antioxidantes que ajudam a preservar as artérias. Para além disso, nunca nos podemos esquecer que cada vez mais o consumo de álcool é um problema a nível populacional, da saúde pública, e por isso devemos cada vez mais estar conscientes que eliminar o consumo de álcool é um ponto de partida muito importante para termos uma alimentação mais saudável.
O nono princípio da alimentação mediterrânica é a água como principal bebida ao longo do dia, e a água pode ser aromatizada com frutas, com canela, com outros aromas que possamos gostar, e deve ser sempre consumida fora da refeição ou dentro da refeição, como nos sentimos melhor. O último princípio, que é muito tido em conta na alimentação mediterrânica, é o convívio à volta da mesa. Ou seja, a alimentação não é só aquilo que nós comemos, não é só os nutrientes que nós ingerimos, é também todo o processo da alimentação, desde aquilo que chega ao nosso prato, a forma como o preparamos, o consumir à mesa com os amigos, com pessoas de quem nós gostamos, porque uma refeição que é partilhada é sempre uma refeição que à partida será mais saudável, porque envolve também toda esta ligação emocional à alimentação. E, portanto, o convívio à mesa é importante também para termos noção daquilo que estamos a comer, daquilo que estamos a partilhar, e é sempre um momento de fraternidade. Como podem ver, a pirâmide da dieta mediterrânica coloca na base estes aspectos mais associados à saúde no seu geral, ou seja, ao estilo de vida, uma atividade física regular, um descanso adequado, ligado também às horas de sono, a convivência à mesa, a preparação de culinária simples, os ensopados e a compra dos alimentos locais. Depois temos as águas ou as tisanas ali na base também, logo a seguir ao estilo de vida. E depois temos então as frutas e os hortícolas, 2 porções por dia, o pão, as massas, os arroz, 1 a 2 porções por dia, e o azeite, que acaba por estar ali no centro daquela primeira linha verde. E depois temos aquilo que deve ser consumido diariamente. Temos ainda os laticínios, de preferência magros, 2 porções, as azeitonas, as nozes e as sementes, que acabam por estar também neste padrão aqui do meio, que deve ser consumido diariamente, as ervas aromáticas, as especiarias, lá está, para dar mais sabor às nossas confecções. E depois temos semanalmente consumir 2 porções por semana carnes brancas, 2 porções por semana de pescado, os ovos 2 a 4 vezes por semana, as leguminosas secas também 2 vezes por semana. As batatas aparecem ainda mais acima desta pirâmide, ou seja, devem ser consumidas menos vezes, menos de 3 vezes por semana. As carnes vermelhas, no máximo 2 vezes por semana. E as carnes processadas, como é, por exemplo, as salsichas, o chouriço, 1 vez por semana. No topo da pirâmide estão os doces, os bolos, as sobremesas. Portanto, estando no topo quer dizer que devemos consumir raramente e devem ser consumidas menos de 2 vezes por semana. E chegamos agora aos rótulos alimentares. O saber ler rótulos alimentares dá-nos a capacidade de saber escolher, quando temos a opção de escolher entre vários alimentos, e cada vez mais há muitos alimentos à nossa escolha. Quando vamos a um supermercado, às vezes temos dificuldade em perceber o que é mais saudável. E por isso, uma das regras básicas é ler a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes são apresentados todos os ingredientes por ordem decrescente, ou seja, aquele que aparece primeiro na lista é aquele que está em maior quantidade no alimento. E por isso temos que ter consciência de que aquilo que está em primeiro lugar, se for um açúcar, se for uma gordura, ou se for outro alimento que acabe em ose, por exemplo, maltose, glucose, frutose, dextrose, são tudo formas de açúcar, e por isso devemos evitar quando isto aparece logo nos primeiros ingredientes do alimento que estamos a comprar. Outro aspecto importante no rótulo alimentar é conseguirmos ver a declaração nutricional. Na declaração nutricional temos sempre 2 colunas, uma coluna que aparece por 100 gramas e outra coluna que aparece por porção daquele alimento. Pode ser, por exemplo, 30 gramas, como vemos neste exemplo. Se for cereais de pequeno almoço, normalmente são as 30 gramas, que é considerado que é uma porção adequada para um adulto. E aqui conseguimos ver a energia que é em quilocalorias ou calorias, que é exatamente a mesma coisa. Conseguimos ver depois os lípidos, ou seja, a gordura. Dentro da gordura conseguimos ver os ácidos gordos saturados, que são aqueles que fazem mal à saúde. Depois os hidratos de carbono, e dentro dos hidratos de carbono conseguimos ver também quais são os açúcares. Conseguimos ver a fibra, depois as proteínas e o sal. E, portanto, devemos privilegiar sempre alimentos que sejam mais ricos em fibra, mais ricos em proteína e que tenham poucos açúcares, pouca gordura saturada e pouco sal. O ideal quando vamos às compras é conseguirmos ter
noção do que é muito, do que é pouco, quando estamos a olhar para a gordura saturada, para a gordura total, para os açúcares e para o sal. E por isso temos este descodificador de rótulos que a Direção-Geral de Saúde criou e tem à esquerda o descodificador para alimentos e à direita o descodificador para bebidas. E, portanto, temos aqui os valores máximos e mínimos que são considerados o ideal. Portanto, se formos ver, por exemplo, a quantidade de açúcares que um alimento deve ter entre... O ideal é ter menos de 5 gramas de açúcar e se tiver mais de 22,5 gramas de açúcar, então já tem uma quantidade excessiva de açúcar. A quantidade média então varia entre os 5 e os 22,5. E estamos a falar de alimentos. Se for bebidas, já será para metade, ou seja, entre 2,5 e 11,25 a quantidade média de açúcar que é preconizada. Outro dos aspectos que aparece muitas vezes nos rótulos é a designação do light, de 0% ou de magro. Quando um produto diz que é light, significa que teve uma redução mínima de 30% na quantidade de um nutriente, que normalmente é a gordura, mas pode ser o sal ou o açúcar. Se um produto se caracteriza como 0% de gordura ou 0% de açúcar, significa então que este alimento eliminou quase na totalidade este nutriente e tem até no máximo 0,5% deste nutriente por 100 gramas. Os alimentos magros significa apenas que têm uma redução no teor de gordura relativamente ao seu alimento original. Espero que tenham ficado esclarecidos. Se tiverem alguma questão, podem me contactar através do meu e-mail katia.pontes@ipelaria.pt.